Boa tarde, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020. E eu estou aqui hoje já em Varginha, no sul de Minas, depois de um dilúvio que caiu em Belo Horizonte ontem à noite. E eu estou num compromisso particular aqui e me encontrei com o Arnaldo, que é presidente do Sindicato dos Taxistas de Varginha. Um abraço para o Arnaldo aí, para os taxistas aqui de Varginha, Itajubá, sul de Minas. Então, eu contraí uma dívida aqui, os advogados estão todos atarefados lá, ainda não me deram a posição sobre o contrato da Uber. Assim que eu tiver essa resposta aqui, essa posição deles, eu trago aqui, vamos ver se eu consigo isso até amanhã. Peço desculpa por isso, mas eu estou dependendo deles pararem para ler o contrato. Eu gostaria de comentar aqui, que está circulando nas redes sociais, de novo esse assunto, né, um café requentado, a respeito da isenção fiscal para a motorista de aplicativo, né, para ter a mesma isenção do taxista. Eu gostaria de dar um alerta aqui para os motoristas de aplicativo, não acreditarem nessa história, isso é o conta carrocinha, tá? Isso não passa no Congresso, tá? Isso é apenas obra lá, nem sei quem é o autor disso lá, parece ter um projeto lá no Senado, né? Mas é apenas um político demagogo aí querendo ganhar votos dos motoristas de aplicativos. Se alguém tem contato com algum deputado federal aí, eu faço a aposta aqui, pode entrar em contato lá, né, no gabinete, e ver a possibilidade disso passar lá no Congresso. Não passa porque os estados estão quebrados, tá? E na hora de aprovar isso aí no Congresso, os governadores chamam os deputados das bancadas para poder rejeitar um projeto desse, porque o Estado teria que abrir mão aí do ICM, né? E eles não têm condição nenhuma de abrir mão disso muito antes. Pelo contrário, estão a todo instante, pelo menos aqui em Minas, tentando retirar esse benefício do taxista. Tá? Então, não acredito nessa história, isso aí não vinga, isso não passa. A possibilidade disso acontecer aí, para mim, se não for zero, é bem próxima de zero, tá? É apenas demagogia desses políticos picareta aí, querendo... não passou, mas eu tentei, né? Quer dizer, aí depois vão votar no cara lá e falam, pô, o cara não conseguiu, mas pelo menos ele tentou ajudar a gente, né? É isso aí que acontece. Tá? Eu queria pontuar aqui também, na verdade eu queria pontuar aqui, o pessoal tá me perguntando aí, os taxistas, por que na Colômbia lá o taxista expulsou, por que não entra na justiça. Na verdade, quer dizer, tem um fato novo aí, né, eu não tô vendo vida longa para esses aplicativos, esse negócio é uma guerra, né, é muita confusão, é muita guerra, é muita morte, é muito estupro, né, é muita confusão na plataforma, muita briga com políticos, isso mundo afora. Eu não acredito que a Uber vai conseguir, tá, enfrentar essa guerra que está enfrentando o mundo afora, né, regulamentações estatais. Então, aqui falando exatamente de regulamentação estatal, eu queria citar aqui o caso lá de São Luís do Maranhão, né, que aprovou lá a regulamentação e aí deu um prazo, né, para que os aplicativos fizessem o cadastro dos carros e dos motoristas, né, identificasse quantos carros eles têm lá na plataforma. Deu um prazo, o prazo venceu e eles não fizeram lá a inscrição, né, nem dos motoristas e nem dos carros. Bom, aí passou o prazo e resultado, né? Quer dizer, eles acham que eles estão acima da lei, né? Que eles não precisam fazer nada. Moral da história, os taxistas foram lá, pressionaram o Ministério Público, né? E o Ministério Público pressionou o prefeito para fazer cumprir a ordem, porque senão aí o prefeito fica em maus lençóis por estar descumprindo, né? O que foi acordado e aprovado na Câmara Municipal. E aí foi aquela operação que teve domingo agora lá, com a apreensão de diversos veículos lá de aplicativos, né? Então aí agora, quando foi anteontem, né, quando foi aí na segunda-feira, eles correram lá e fizeram um acordo, então, o Poder Público com o Ministério Público, e deram um prazo de 90 dias para eles se adequarem. Então, eu queria levantar um alerta aqui para motorista de aplicativo, Brasil afora, porque isso vai acontecer em Belo Horizonte agora em fevereiro também. E já vai acontecer aqui em Itajubá, que é pertinho aqui de Varginha, porque já foi feito lá a regulamentação, e eles estão, como a despeito aí
a despeito de Belo Horizonte, eles estão apenas fazendo as portarias, né? São uma infinidade de portarias, de normas, né, e regras que você tem que completar ou complementar o projeto que foi aprovado na Câmara Municipal, né? Dizer se pode rebocar o carro, se não pode, se pode prender o motorista, se tem que algemar, se não... Então são N circunstâncias, N fatores que vão aí a reboque do projeto lá, porque o projeto, quando é aprovado na Câmara, ele é só um esboço, e aí você tem que criar uma série de normas, regras e portarias para poder regulamentar isso. É que estão terminando agora em Belo Horizonte, deve terminar agora dia 15 de fevereiro, e aí já começa a fiscalização, já começa a valer os prazos. Então já estão os taxistas lá já conversando aí com o Ministério Público já está lá de olho, esperando para poder fazer cumprir a regra e regulamentar. No caso do Rio de Janeiro, né, desde aquela confusão, tiro lá, aquelas bombas lá, pararam, né, essa Câmara Municipal do Rio de Janeiro aí, que é uma vergonha. Então o que os taxistas têm que fazer, assim como os motoristas de aplicativo do Rio de Janeiro, é pressionar a Câmara para poder votar, né, e aprovar um projeto que for aí, né, negociado entre as partes. E aí passa a valer o prazo. Quer dizer, se não cumprir o prazo, aí entra o Ministério Público para poder pressionar o prefeito a fazer cumprir o que foi acordado, o que foi aprovado. Bom, aí vem outra história. Na hora que vai lá cadastrar, aí os órgãos de trânsito municipais, né, no caso aqui de Belo Horizonte, a BH Trans, aí vai cobrar taxa disso, taxa daquilo, vai botar selo aqui, luminoso, e PPP, papapá, e aí vai criar uma série de taxas para o motorista que esses aplicativos picaretas não vão querer assumir, né? E o motorista não vai poder assumir isso porque o motorista já não está ganhando nada com isso. Então você veja bem, desde o início eu tenho defendido aqui o fim desses aplicativos e o aumento das licenças de táxi para poder absorver parte desse pessoal que queira continuar trabalhando nesse segmento. É isso que eu defendo, porque aí você vai ter uma remuneração, como o táxi sempre teve, uma remuneração justa, né, que lhe permita criar sua família, né, sustentar sua família e ter uma vida digna, como os taxistas tinham antes do aparecimento, do surgimento desses aplicativos malditos. Então veja bem, quer dizer, para os taxistas que querem o cumprimento da lei, né, e botar ordem na casa, tem que focar então nisso aí, nas regulamentações municipais e depois a cobrança das exigências do que foi acordado nesses projetos aprovados aí, né, o que seria teoricamente para beneficiar os motoristas de aplicativo. Mas os motoristas de aplicativo não adiantam, não precisam ficar com crença nisso, né, acreditando nisso, porque ninguém vai querer assumir esses custos, teria que aumentar a tarifa. Se aumentar a tarifa, o pessoal volta para o táxi. É onde eu estou prevendo que esses aplicativos não devam ir muito longe, pelo menos a previsão que eu faço aqui. Se você gostou dessas informações, deixe seu like. Se puder, por gentileza, continue se inscrevendo nesse canal. Tenha um bom resto de quarta-feira.